Miguel Cabral, jornalista da TVI, vai dar-nos a conhecer melhor o seu trabalho e a importância que o jornalismo tem para si. O gosto pelo jornalismo surgiu depois de algum tempo na rádio. Quando tinha 16 anos, fui convidado para colaborar num programa de desporto motorizado, isto porque eu e uma colega minha tínhamos, na altura, um clube de fãs do Ayrton Senna e avançamos para uma colaboração semanal num programa de desporto motorizado. Isso levou a que os responsáveis pelo departamento desportivo, de uma forma geral, me convidassem para também fazer rádio de uma forma ainda mais acentuada. Comecei a colaborar com o desporto, rapidamente a rádio me chamou para fazer um contrato a tempo inteiro, isto ainda com 17 anos, estudava na escola secundária e já era funcionário da rádio. Naquela altura estava ligado aos programas, portanto tinha várias horas de emissão por dia e produção de publicidade. A certa altura há baixas na área da informação, como já estava na rádio, convidaram-me também para começar a fazer informação. A certa altura começou a ganhar mais preponderância essa ligação à informação e isso aconteceu de uma forma natural. A certo momento há até uma transferência da Rádio Voz do Marão para a Universidade e aí já era com maior ligação até à própria informação. E a carreira na televisão começou quando? O convite da TVI surgiu em 2001. A TVI avança para as regiões mais ou menos nessa altura e queria ter uma delegação em Trás-os-Montes. Quando vem para Vila Real, em vez de estar a formar jornalistas nos centros urbanos e os colocar nas delegações do interior do país e nas ilhas, a TVI teve uma postura diferente, foi tentar arranjar alguém que já estivesse alguém inserido no meio local, com contactos, que trabalhasse na área da informação e fizeram-me um convite para fazer um estágio e rapidamente abrimos a delegação em abril de 2001. E sempre foi essa profissão que quis para o seu futuro, para a sua vida? As coisas foram acontecendo naturalmente. Não escolhi ser jornalista, aconteceu de uma forma natural. Nunca pensei vir a fazer rádio, ou escrever para jornais, ou trabalhar em televisão. Foi tudo acontecendo de uma forma gradual, mas também de acordo com aquilo que eu ia fazendo em termos de trabalho. A verdade é que recordo brincadeiras de infância, desde muito novo, a brincar com aparelhos de rádio. Tinha 8, 9 anos e simulava emissões. Brincava muito com relatos de futebol e isso era muito novo. Lembro-me que tinha um rádio em que transmitia música e tinha um gravador onde gravava com a voz por cima. Essas eram brincadeiras, das muitas que se tem quando se é criança. Essa era uma das brincadeiras. E quando surgiu a ligação à rádio, quase que despontou em mim o mundo que eu já gostava, no fundo, desde o tempo das brincadeiras. E foi acontecendo tudo dessa forma. Portanto, depois também escrevi para jornais, foi muito interessante, porque é diferente fazer jornalismo, quer para a rádio, quer para a imprensa, quer para a televisão. Nós vamos nos adaptando, vamos tendo mais conhecimento em relação às diversas matérias, mas foi tudo muito, muito natural. De todos os trabalhos que fez, e foram muitos, qual ou quais o marcaram mais? Há trabalhos marcantes. Nós estamos numa região em que fazemos de tudo um pouco. Sendo alguém ligado à delegação de Vila Real, essencialmente o nosso trabalho foca-se em Trás-os-Montes, distritos de Vila Real e de Bragança, apontando às franjas de Viseu, Guarda, Porto, mas essencialmente é na região. Temos a capacidade de mostrar aquilo que a região tem de bom, e tem muito. Tem as pessoas que sabem receber, que fazem produtos fantásticos, desde o vinho ao azeite, ao fumeiro, conseguem de facto potenciar, por exemplo, um rio que tem características inigualáveis no mundo, que é o Rio Douro. Há de facto todo esse contacto
E isso é muito gratificante, porque quando se está numa delegação não trabalhamos só para a sociedade, não fazemos só desporto, nem política, fazemos um pouco de tudo, se bem que a parte social acaba por ter uma grande fasquia do nosso trabalho. Mas há, de facto, alturas em que diversos assuntos nos marcam. Quando, por exemplo, há um acidente na linha do Tua em que há várias mortes e depois há todo um processo de operações de socorro para resgatar vítimas, é uma semana inteira naquela zona, é muito intensa. Isso, de facto, marca, como, por exemplo, um trabalho nos picos da Europa, em Espanha, em que uma professora também desapareceu e há todo um processo também de socorro para, no fundo, perceber onde é que estaria a professora, se estaria viva, se não. São semanas intensas, muito trabalho, muitos diretos, contactar com as emoções das pessoas. Todos esses trabalhos marcam, mas o próximo pode ser também um trabalho engraçado, é sempre essa a perspectiva. E falando agora um pouco mais do jornalismo, da parte técnica, o que acha do jornalismo online? É importante, desde o tempo em que comecei, em que nós chegávamos, por exemplo, à rádio e tínhamos praticamente uma banca cheia de jornais, hoje isso não acontece. Temos acesso à informação muito rapidamente, não só com as publicações online, mas também com as redes sociais, que facultam uma série de instrumentos de trabalho. É claro que o jornalista tem as suas fontes normais, as amizades, as autoridades, tudo isso conta, mas hoje em dia chega-nos a informação de uma forma muito mais rápida. Temos de ter sempre cuidado em rastrear, em ter de facto uma capacidade de filtrar o que interessa ou não, o que é ruído, o que nos vai permitir ter uma boa informação. E isso, em termos online, às vezes pode precipitar certas coisas e nem ter uma informação muito correta, mas é um dado e nós vamos de facto recebendo essas indicações, como as redes sociais. Quando comecei nem se sonhava com essa situação. Hoje em dia as pessoas partilham até muita informação, quer no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou seja, e nós vamos tendo acesso a tudo isso e vamos nos adaptando, ou seja, o jornalismo também com essa faceta online está sempre em evolução e isso também é positivo. Em termos negativos também, acha que o jornalismo está muito diferente agora do que era no início da sua carreira? O jornalismo sempre teve o ponto essencial ligado à transmissão de algo que as pessoas por norma não acompanham e nós vamos e transmitimos, dar informação à opinião pública. O que poderá ter mudado é de facto a parte económica. Se calhar há uns anos o jornalismo não tinha esta vertente tão económica como hoje em dia tem, porque estamos a falar de grandes grupos empresariais e muitas vezes, na maioria das vezes, o dinheiro comanda quase tudo. Estamos a falar de um grupo que pode ter uma televisão, uma rádio, um jornal. Há determinadas notícias que saem com alguma influência. Mudou um bocadinho a maneira de se fazer jornalismo porque, de facto, há grupos que dominam os mercados e, naturalmente, que os jornalistas vão tentando separar as águas, mas muitas vezes não é fácil. E uma opinião pessoal agora, o que mudava no setor? No jornalismo em geral, talvez um pouco no seu trabalho, hoje em dia? Eu adoro aquilo que faço, eu gosto muito de trabalhar, sou uma pessoa privilegiada porque estou neste momento a fazer aquilo que gosto, que é contactar com as pessoas, com as instituições, poder divulgar bons trabalhos. Muitas vezes temos de noticiar coisas más, mas também é para que de facto isso possa mudar. A essência do jornalismo é essa. Muitas vezes quando vamos a um acidente é porque houve ali uma falha e vamos tentar transmitir algo, não vamos ao acidente para mostrar vítimas, mas sim, por exemplo, um acidente em que não há rails, uma televisão que estiver ali consegue de facto dizer este acidente pode ter sido provocado por esta situação. Porque é que as autoridades não atuaram? Então vão atuar. Isso é importante em termos de prevenção. Depois, há sempre toda esta situação
de, no fundo, nós termos o nosso papel de imparcialidade, ou seja, a ideia é mesmo essa, é chegarmos ao local, tentar mostrar a realidade de uma forma honesta e intelectualmente interessante para as pessoas, mas sem dar o nosso cunho pessoal, para isso há os comentadores. O jornalista tenta transmitir a informação como ela é e filtrar várias informações, porque muitas vezes nós temos casos em que há uma parte que diz uma coisa e a outra diz outra absolutamente contrária. O nosso papel ali é exatamente esta parte diz isto, o outro setor diz aquilo. Portanto, nós não vamos omitir, não vamos omitir a informação que nos chega, vamos transmiti-la, mas, no fundo, aliando-nos um pouco do que é a verdade, porque há situações, e quando mexes com instituições como os tribunais, as realidades são totalmente diferentes. Portanto, uma pessoa diz uma coisa, a outra diz outra, e os espectadores vão ficar naquilo que lhe parece. E nós temos um pouco esse papel de mediação, mas sem grande intervenção. Acho que isso é essencial. E agora, por último, uma mensagem que queira deixar aos futuros jornalistas? A mensagem que se pode deixar é, de facto, de querer. Quando se quer uma profissão, como é o caso do jornalismo, deve-se trabalhar muito para isso, são muitas horas. Esta profissão exige muito de nós em termos teóricos, porque temos de pensar muito nas reportagens, prepará-las. Muitas vezes, e na rádio, lembro-me que os melhores diretos eram aqueles que já estavam preparados. Não ler a folha, mas ter uma ideia, no fundo, uma percepção daquilo que vamos, de facto, fazer. Não ler textualmente, mas estando preparado, o direto sai naturalmente, e isso é muito importante. A capacidade de transmitir informação prende-se muito também com a capacidade de dominar a língua. Quem domina bem a língua portuguesa consegue transmitir de uma forma clara, concisa, transparente às pessoas, não haver aquele ruído, aquela interferência que muitas vezes as pessoas, quando estamos a ouvir alguém, aquilo não está a soar muito bem, pode ser problemas a nível de coordenação de frases, pode ser a questão da voz, a imagem nem ser, mas quando temos uma boa linguagem, quando a dicção ajuda, isso pode ser tudo trabalhado. Portanto, tem que haver algum talento, muito querer, humildade, ir para o terreno, contactar com as pessoas, divulgar, de facto, no fundo, as informações, mas contactar muito e tentar fazer muitos trabalhos. A parte prática cada vez mais é essencial, porque há muitos alunos a saírem de muitas universidades, de muitos institutos. O mercado de trabalho não consegue absorver, há uma oferta tremenda relativamente à procura, e aí a capacidade de trabalho vai no fundo ser muito importante quando os mercados quiserem absorver essa matéria humana que é muito importante. Após a entrevista ao jornalista Miguel Cabral, ficamos a conhecer melhor o trabalho de quem leva a informação à casa dos portugueses.